Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, eu me chamo Dinoan, bem-vindo ao Resenha Contábil. Nessa edição, celebramos a trajetória inspiradora do advogado Dr. Marcelo Avelino, trazendo atualizações cruciais para os profissionais de contabilidade, departamento pessoal e gestão empresarial. O tema de hoje, o Dr. Avelino vai falar do direito do trabalho, a sua atuação em esferas coletivas e individual. Sobre ele, a Bela fará a apresentação melhor. Bom, passando adiante, vamos falar algumas atualizações técnicas relevantes. Mas antes de tudo, até não é costume nosso, mas antes de tudo, quero mandar um forte abraço para um grande amigo, que é o Oswaldo Couto, nosso amigo que agora está lá em Maricá. Diz ele que está trabalhando, né? A gente acredita, mas Maricá, eu acredito que ele esteja mais curtindo. Um forte abraço para você e muita saúde. Atualizações técnicas relevantes nessa semana. As mudanças no e-social, a versão S 1.3. Os colegas prestam atenção porque a partir do dia 18/8 já entra a produção restrita. Depois a produção oficial começa no dia 29/8 e as alterações mesmo vão ser futuras, a partir de 1º de janeiro de 2026, mas temos que alinhar os nossos sistemas. Outra notícia também importante é que saiu o novo manual do FGTS Digital, versão 1.31. Ele foi publicado no dia 1º/8 e ele consolida as regras da portaria do Ministério do Trabalho 240 de 24 e detalha os procedimentos para envio de informações do e-social, parcelamento de débito e restituições de valores. O uso do FGTS digital é obrigatório para fatos geradores a partir de março de 24, substituindo ferramentas como Cefip e Conectividade. A outra novidade dessa semana é para os MEIs e para o Simples. A Receita Federal lançou uma nova funcionalidade no sistema de parcelamento ordinário, permitindo que os contribuintes escolham até 60 parcelas, porque antes não importava o valor que você tivesse a parcelar. Você, quando pediu o parcelamento do Simples, já era arrematado para 60 parcelas. E antes não tinha nem a possibilidade de adiantar parcelas. Agora, esse ano, já veio essa novidade, já se pode adiantar parcelas, e agora essa outra, que quando você for fazer um novo parcelamento, você pode escolher em quantas vezes você quer pagar. O que fica bem melhor, porque 60 vezes para muitas das vezes você acaba pagando muito pelo tributo, apesar, como eu falei, que esse ano nós temos agora a possibilidade de adiantar parcelas. Outro alerta que saiu hoje e foi muito comentado é sobre a DCTF e o DECOMP. A Receita Federal comunicou que os débitos trimestrais do Imposto de Renda e da Contribuição Social não podem ser vinculados à DECOMP nas DCTF Web. Devem ser retificados se transmitido antes do 9/7 de 2025. Só pode ter créditos vinculados em caso de suspensão judicial e antes da divisão das cotas. De mais informações, mais adiante a gente pode comentar mais um pouquinho. E agora eu passo a palavra para a Bela, que vai apresentar o nosso convidado. Boa tarde a todos. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de falar sobre o zap da rádio, que é 21 971 59 12 11. O nosso zap, o zap do programa Resenha Contábil, 21 967 856879. Nosso e-mail é rc.resenhacontábil@gmail.com. Nosso Instagram é @progrr, PROGR, Contábil 2025. E o YouTube
rc.resenhacontábil. Estamos aguardando vocês num desses meios de comunicação. Vai seguindo mais ou menos. Tá? Só se eu quiser ver. Bom, agora eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é uma fera. A doutora Marcelo Avelino é advogado com sólida atuação no direito do trabalho, tanto na esfera coletiva quanto individual. Sócio-diretor do escritório Menezes Moura Avelino, é referência em compliance trabalhista, e é mesmo, gente, assisti uma palestra dele e nota 1000. E na gestão de riscos contenciosos, administrativos e judiciais. Sua experiência com direito jurídico em diversas entidades, como a Associação Empresarial de Campo Grande do Rio de Janeiro, reforça seu compromisso com ética e a excelência jurídica. Recentemente tem se dedicado a estreitar laços com o segmento contábil, promovendo palestras e treinamentos voltados para profissionais de departamento pessoal, com foco em prevenção de riscos e melhoria de processos. Doutor Marcelo Avelino, boa tarde. O microfone é seu. Muito boa tarde. Boa tarde, Dinoan. Boa tarde, Bela. Quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz aqui nessa tarde em poder colaborar, contribuir, trocar experiências, né? E elevar sempre qualidade, respeito aos nossos clientes em comuns, né? Como o advogado está totalmente atrelado ao escritório de contabilidade, e assim como o escritório de contabilidade, ele acaba sendo como eu posso te dizer, outro dia eu estava conversando isso com o próprio Samir Neme, ele falou, não, a gente não agrega, a gente é a chave do teu automóvel. Eu falei, então tá bom, então eu vou passar agora a usar essa expressão, que é a chave do teu automóvel. Né? Então, muitas vezes a gente tem uma informação, e essa informação ela pode levar uma segurança melhor, um resultado melhor, quando você tem a presença do escritório de contabilidade. Eu estou no nosso escritório há 18 anos, né? Ele completou a maioridade agora, e estamos muito felizes e relevantes do resultado. Sou juiz do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado do Rio de Janeiro, né, setor de futebol, né. Atuo como diretor jurídico tanto no nosso escritório, como também na Associação Empresarial de Campo Grande, Associação Empresarial da Ilha do Governador, no nosso Clube da Portuguesa, nossa Lusa, né? Inclusive nosso escritório, o primeiro escritório está lá, a matriz. Temos as filiais do lado da Barra, em Campo Grande, por conta do avanço, inclusive, da associação, que vem fazendo um brilhante trabalho. A gente está tratando de um tema muito relevante, que hoje é a doença invisível, né? Então eu vou, depois dessa breve apresentação, mas sem esquecer, a Gilona falou que não é praxe, mas olha, se eu não mandar um beijo, um recado para os meus familiares, principalmente Vilminha, que é a minha parceira de jornada, estamos completando 29 anos juntos, Parabéns. E juntos de verdade, né? Um sempre aprendendo com o outro, cuidando das nossas filhas. Lá em casa eu tive a felicidade de ter apenas o corpo feminino, né? São 3 meninas, 3 filhas e 2, é isso mesmo, 3 filhas, tem bastante gente, 3 filhas e 2 netas. Então eu sou lá o esteio, na verdade eu sou um grande aprendiz de todas elas. E vamos em frente, vamos trocar aqui de um tema extremamente importante, que não está sendo visto, é uma doença, né? Acho que inicialmente a gente podia falar da doença ocupacional invisível. Sim. Né? Que é considerada aí pela NR1 psicossociais. Nós temos um objetivo e uma carga de responsabilidade, né? Tanto na parte contábil quanto na parte da advocacia. E
a gente vai avançar para um meio ambiente de trabalho que já é discutido há muito tempo. Muito antes de ter esse boom, como as pessoas estão vendo, a gente já tinha normas do próprio Ministério Público do Trabalho adotando, informando, solicitando que tivéssemos um meio ambiente de trabalho. Pós-pandemia, todos nós tivemos uma espécie, vamos dizer assim, de alguma doença, né? Nós estamos infectados desde então. E essa doença, podemos dizer, ela pode se dar tanto pela ansiedade, pode se dar pela ansiedade, pela... A ansiedade é a maior, né? Eu acho que ela aumentou muito depois da pandemia, não? Todas as vezes que a gente falava desses assuntos, a ansiedade ela ganhava. E a ansiedade, ela foi inclusa nessa doença psicossocial. E se você parar para perceber como é que vai ser tratado, de que forma nós que já temos uma ansiedade por si só, como é que será feita essa divisão do que seria somente seu e do que seria através do meio ambiente de trabalho, né? O próprio Ministério Público também já define isso. Ele constrói ferramentas, né? E as próprias empresas de SST, elas têm utilizado muito isso para que a empresa avance com a segurança e o apoio daquele que promulga a ideia, de que traz as ferramentas. E quando você não tem essa informação, e a gente está falando dos nossos empresários, essa informação elas devem chegar através de nós, Sim. Tanto contadores quanto jurídicos. E é questão de perfil, né, também. Mas o que eu tenho que informar é que o prejuízo vai ser real. A dor vai ser gigante. O dano moral coletivo, ele se destaca pelo número, né? Muitas vezes baseado ali na parte do balanço. Então, se você tem uma empresa, eu cheguei até a fazer a apresentação de uma empresa que foi condenada por dano moral coletivo no valor de 10 milhões. 10 milhões para um, eu considero como se fosse 10 mil para outro, porque se você tem uma empresa com um custo curto e é condenada num dano moral coletivo de 10 mil reais, talvez isso seja ali impacto direto na sua folha de pagamento nos próximos 3 meses, né? E como é que tudo isso pode ser visto de forma antecipada? Esse é o nosso objetivo, né? A ferramenta que a gente utiliza já há muito tempo é o Compliance. De todas as formas, o Compliance hoje, ele não é mais assim uma opção, ele é a obrigação. E vai chegar num ponto que o Compliance ele vai ser igual o remédio ruim, aquele remédio ruim que a gente tomou quando era criança, tal de... Vai falar dele de novo. Ó, na palestra que você falou dele, me trouxe memórias assim absurdas. Óleo de fígado de bacalhau. Olha, gente, aquilo era horrível, horrível. Você não sabe que você é muito novinho, você não sabe disso. Pois é. Então, esse óleo de fígado de bacalhau era o remédio que a gente era obrigado a tomar para aumentar ali o apetite. E muitas vezes, né, isso traz uma memória muito ruim, né? Isso é um dano, é um dano à nossa saúde, essa lembrança amarga. Mas, fazendo aqui uma alusão ao Compliance, eu, por exemplo, eu passava a comer ao invés de usar o remédio. E o Compliance, ele está chegando nesse ponto. As empresas, elas vão ter que adotar o Compliance para que não sofram condenações vultosas. E a gente está falando de dano moral coletivo principalmente, porque existem outros danos, inclusive, só que são danos medianos, né, talvez de um trabalhador. Eu não estou falando que não exista ali uma relevância, se é 1, se é 10, mas eu estou falando de prejuízo financeiro. Uma coisa, eu não sei se o que eu vou comentar é pertinente, mas o que eu percebi em algumas empresas
com empresas que têm psicólogo, né, um RH funcionando, demorou para as empresas entenderem o que era depressão. Inclusive, eu vivenciei um caso de um funcionário que se suicidou numa empresa para a qual eu prestava serviço. E ele chegou a um limite, né, de depressão, apesar de ser considerado um dos melhores funcionários, de ter um bom desempenho, que ele acabou, ele não aguentou, né? E então ele colocou o fim naquilo que ele achou que incomodava. Então a depressão, ela demorou muito a ser reconhecida como doença. E aí, pós-pandemia, como ele comentou, veio a ansiedade. E aí as pessoas também estavam tratando errado, estavam tratando a ansiedade como depressão. E são coisas distintas. E aí, quando separaram, as empresas não estavam querendo, não achavam que a ansiedade era doença, entendeu? Demoraram a aceitar a depressão e agora ficaram na negação da ansiedade. Agora, há pouco tempo, 24, é que a própria Previdência enxergou, né, que a ansiedade e a depressão são doenças distintas e ambas têm que ser cuidadas. Exatamente. É isso? É isso sim. Houve uma necessidade e um alerta, né? Tanto que a ANR ela já está querendo fazer essa intervenção, né, mais direta. Tivemos agora um pedido de reflexo para que isso fosse afastado até um determinado período, mais um ano talvez, e a gente fica a cargo de que outras doenças. Lá, quando começou essa discussão, começou muito pela fadiga, começou muito pelo excesso de trabalho. E o que é o excesso de trabalho? Na verdade, não é o trabalho em si das 8 horas, mas é a pressão que exerce naquele momento, né? Principalmente para algumas atividades que trabalham com meta, que trabalham com mecanismo, com prazos. E dali a gente começou a ouvir lá atrás o burnout. Que é isso, cara? Até descobrir como é que funcionava, de quem é a culpa, de quem não é, porque está tudo atrelado a um mundo invisível. Que a gente tem, né? A gente tinha os riscos físicos, biológicos, né? Químicos. Então, esses riscos, eles eram tratados através de perícias que poderiam, através de matérias, identificar. Só que quando você tem um risco invisível, esse risco ele se torna difícil de rastrear, muito difícil, né? E se a gente não tem um profissional, principalmente dentro da parte do SST, entre outros, que consiga identificar, acaba se tornando um desafio, inclusive para a Justiça do Trabalho, que dentro do princípio da proteção ao trabalhador, que eu acho que é um princípio que ele é digno e dentro da nossa história do direito do trabalho, vai levar em consideração ao fato que chegou pelo reclamante. E aí o que a empresa deve fazer? A Justiça do Trabalho ela cobra à empresa apenas os documentos, apenas os procedimentos. E quando a empresa não tem, a empresa começa a inventar um montão de culpados para dizer ali, substituir a culpa. Mas para que a gente possa alcançar um objetivo, a gente precisa entender que dentro lá da área ainda do burnout, assim, e hoje ele está mais ativo, os juízes perceberam que o trabalhador estava doente. Doente a ponto de afastar, doente a ponto de ter um medo excessivo, uma repulsa para voltar àquela atividade. E, mais uma vez, buscou-se o meio ambiente do trabalho, que para a gente é considerado, a gente sempre fala, né? A gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. E por que não o trabalho ter o mesmo ambiente que a nossa própria casa? Eu amo a minha casa. Às vezes a gente viaja, entre outras coisas, já me dá uma agonia, eu quero voltar para minha casa, é a minha cama, é o meu chuveiro, enfim. Por que não você ter um trabalhador que acorde todo dia disposto a exercer a atividade dele? Olha quanto custa
uma reiteração de contrato. Quando você tem uma função que é desocupada, você já exerce uma necessidade de que outros cubram aquele espaço. E aí você começa a tentar fazer a recontratação, que o camarada, quando chega na tua empresa, ele não conhece nada, ele não sabe quais são os seus costumes, de onde é o banheiro, enfim. Até ele começar a acostumar, vai chegar ali por volta de 30 a 35 dias e você percebe que ele não é bom para aquilo. Ou ele mesmo acha que você não tem o perfil dele. E o que você faz? Reitera a contratação. E isso é um fluxo de dinheiro que se vai, e sem contar que a função ainda continua desocupada, ampliando as obrigações dos que já existem. E dessas obrigações, muitas vezes, você já está fazendo ali, dentro de 4 pessoas, você já está fazendo para 6. Quando um sai, é 3. Então, assim, em números que a Justiça do Trabalho são demonstrados, essa ansiedade, burnout, síndrome do medo... Eu acho que a depressão pós-parto também aumentou muito, muita né? Coisa. Muito, né? Muita coisa. Uhum. Porque toda essa trajetória, ela tem assim um objetivo principal, que é a proteção à mulher. A mulher, Então, inclusive, hoje quero fazer uma Maria ressalva da Penha, aqui, né? A nossa lei Maria da Penha, a dona Maria da Penha se sinta homenageada e prestigiada por todos nós, porque ela só é mais velha que o seu escritório 1 ano. Um ano. E que ela possa se sentir, né, prestigiada, porque desencadeou uma série de outros benefícios, né? E hoje a promotora que falou, estava falando sobre, na CBN, estava falando sobre a Lei Maria da Penha, ela falou que uma das principais coisas que as mulheres ainda precisam ter a consciência e pedir as restrições, porque essas restrições, né, quando é solicitado para fazer as restrições, são que levam a que a justiça possa melhorar os processos e proteger mais as mulheres. Aqui, às vezes, a gente fala a mulher precisa ser protegida, mas a gente tem que olhar em todos os aspectos, porque eu digo que todos precisam ser protegidos, tanto nós mulheres como qualquer ser humano, né? Todos precisam ser protegidos. É o meio ambiente de trabalho. O meio ambiente. E as estatísticas estão apresentando que hoje o número de mulheres chefes de família que mantêm mesmo ali a casa e tudo é um índice muito alto hoje em dia, maior do que os homens, né? Eu concordo, até por conta da própria vivência, né? Sim. Hoje você tem um índice altíssimo de mães solos. Sim. Né? Que dependem de uma creche para levar o sustento, entre outras coisas, e a gente trata muito disso, inclusive com assédio, tanto assédio moral quanto assédio sexual. Um outro ponto que deve ser muito bem observado, porque da mesma forma os danos morais eles são elevados, a ponto de não vai nunca conseguir abraçar todo o prejuízo, mas pelo menos existe uma remuneração adequada. E o que deve ter de mulher que sofrendo assédio aí de tudo que é jeito, mas que precisa manter o seu trabalho, né? Então ela acaba se calando, né? Mas eu acho que o assédio não é só com as mulheres, não. Tem também com os homens, sim. E eles também sofrem uma pressão talvez diferente, não um assédio sexual, mas também um assédio assim, vocês falam moral, né? Mas eu acho que eu falaria psicológico, porque a pressão é maior. Um exemplo, eu trabalhei muitos anos numa grande empresa e assim, se um colega, não, isso aqui eu não vou pegar, não sei o quê, aí a primeira coisa que falavam para ele, isso é coisa de mulherzinha, quer dizer, ele também, além de estar, vamos dizer assim, ofendendo as mulheres, estava ofendendo ele também, estava dizendo o quê? Porque ele era incapaz, era fraco, não sei o quê. Então, o cara já se sentia na obrigação, peraí, eu me cortei aqui, não, isso é coisa, eu vou segurar, e aí às vezes o cara, desculpa, mas podia pegar um teto. Por quê?
Não, e se eu falar que eu me cortei aqui, eu vou, pô, às vezes, um pontinho, 2 pontinhos, vou me segurar. Então, eu não consigo só. Eu parto do princípio que não se pode ter assédio de nenhuma forma, entendeu? Eu aprendi muito tempo lá atrás o seguinte: eu vou trabalhar para você, em contrapartida você vai me pagar pelo meu trabalho. E vamos manter um bom nível de convivência. Se a convivência não ficar boa para mim, eu falo o que o meu avô dizia para mim: eu pego meu chapéu e vou me embora, entendeu? Deveria ser assim. E quando a empresa ela não tem, por exemplo, né, a gente tem, falando de assédio, tanto assédio sexual quanto assédio moral, nós temos uma ISO, né, que consegue, através de um canal de denúncia, e isso foi um avanço gigante, porque imagina, como uma pessoa que está se sentindo assediada iria fazer essa comunicação. A gente tem inúmeros relatos e o prejuízo é muito grande, porque quando você tem um funcionário e esse funcionário, por algum motivo, ele é assediado. Eu vou abrir um parênteses bem rápido para contar uma história real aqui de uma empresa. Existe uma empresa onde é uma área rural que você está buscando ainda. Existe uma área rural e existe a cidade grande, vamos entender dessa forma. Todos que trabalham na zona rural, eles tinham obviamente, trabalhar no campo. E uma dessas senhoras tinha um sonho de trabalhar na empresa. Quando ela começou a trabalhar nessa empresa, ela foi para a cidade, conseguiu trabalhar na empresa. Ela era um cargo de produção, tá? E aí, para encurtar essa história, ela foi assediada. Só que ela chegava antes, saía depois, adorava fazer hora extra, até porque ela precisava de dinheiro. Então, assim, aquele funcionário que todo o empresário gostaria de ter era essa senhora. E ela foi assediada por um cargo superior até o ponto dela não aguentar mais. Só que isso levou 6 meses, aproximadamente. Você consegue imaginar 6 meses você tendo que levantar, se arrumar para ir por um sacrifício? Sim, consigo. Todos os dias. Uma tortura. Ele era chefe direto. Então, até que chegou um ponto que ele realmente agarrou a funcionária. Só que esse ponto já não é só o ponto mais grave. A gente está falando do tempo. Foi a tortura durante 6 meses. E para não levar muito tempo, como é que funcionou? Ela ingressou com uma denúncia, ela fez uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, houve toda a perseguição para entender o que estava acontecendo, né? E chegou à conclusão de que realmente havia esse assédio. Ela foi dispensada arbitrariamente, porque quando chegou essa informação o dono não acreditou. Enfim, gente, a gente está falando de prejuízos de valores no qual ela recebeu em torno de 600 e poucos mil reais, tá? Mas o que eu estou falando não é de 600 mil reais. Eu estou falando do dano, do prejuízo que aquela empresa sofreu em não ter mais aquela funcionária naquele lugar. Isso é para sempre. Talvez ela poderia usar toda a força dela, toda a paixão de exercer a profissão dentro daquela empresa até a sua aposentadoria. E a gente ainda pegou, né, diante das nossos pais, nossos avós. O meu pai trabalhou 35 anos, acho que foi 35 anos, trabalhou até se aposentar na Rede Ferroviária Federal. Ou seja, antigamente a gente trabalhava numa empresa, passava muitos anos que talvez nem viam os filhos crescerem ou não tinham acompanhar de toda forma. E através desse canal de denúncia, que é a ISO 37002, você tem 2 opções. Ou você, empresário, adota o canal de denúncia, ou o Ministério Público vai oferecer. E dentro dessas condições, o Ministério Público ele avança todo dia, até porque o uso da tecnologia é constante. E agora a gente tem um aplicativo chamado Pardal.
Pardal, Ou seja, o pardal ele está na mão de qualquer funcionário que possa se sentir ameaçado, constrangido, enfim, ele pode fazer essa denúncia. E esse canal de denúncia, o Dinoan, ele traz para a gente uma segurança até para que não ocorra uma falsa denúncia. Era isso que eu ia falar, que esse canal ele é tão bom que até quando maldosamente a pessoa faz a denúncia, ele consegue identificar que aquilo não é totalmente verdadeiro. Entendeu? Exatamente. Ele vai atrás, ele não fica apegado só naquela versão, ele pesquisa, né, investiga, né? Agora, seria vamos dizer assim, o usuário da empresa colocar um cartaz com essas informações, com a informação do pardal, poderia fazer isso ou não faria e... Dentro da própria empresa, deveria fazer. Canal, a empresa deveria divulgar o canal para benefício dela própria também, porque o funcionário que se sentisse incomodado, ele faria denúncia, né? E a empresa viria descobrir o que estaria acontecendo. Bela, mas o que eu acho que o professor quis colocar é assim, que a própria empresa ter o seu canal para que ela fale com a empresa antes de ir para o Ministério Público. Tem dois caminhos. Sim. Ou é a denúncia direto para o Ministério Público, ou é a denúncia para a empresa. Via empresa, depois para o Ministério. A denúncia via empresa não é tão simples assim. Lembra daquela caixinha, entre outras coisas? Vou colocar uma caixinha de sugestão. Quem é que vai ter acesso? De que forma? Às vezes tem monitoramento, entre outros, e não tem pessoas talvez preparadas para acompanhar uma denúncia, investigar uma denúncia. Grandes empresas tentaram no início e até colocaram uma trava porque eles não sabiam como trabalhar com aqueles dados e nem como proceder. Não tinha processo, não tinha um profissional que orientasse corretamente. Hoje a gente consegue com tranquilidade. Por que com tranquilidade? Porque a gente segue o que o Ministério Público do Trabalho determina. Mas por que tanto o Ministério Público do Trabalho? Porque o Ministério Público do Trabalho, ele provoca a Justiça e vem a chancela da Justiça do Trabalho para corroborar, dizendo, olha, é dessa forma. Então, se você vai e segue as determinações daquilo que se tem no Ministério Público do Trabalho, consequentemente você tem um êxito muito próximo, né, por conta de todo o acompanhamento. Além desses dois caminhos, o que hoje, atualmente, né, a gente consegue muito bem ter um canal de denúncia próprio e bom. E aí vem a sua pergunta, né? A empresa deve ou pode, deve levar toda a dinâmica, como será usado, de que forma será usado e, principalmente, a gente tem um ponto aqui. Esse canal de denúncia não é utilizado, não é em função da empresa. Ele é um canal de denúncia que utiliza-se dentro de costumes, de regras, tá? Que normalmente é externo. Pode até um diretor participar, entre outras coisas, mas são feitos de forma independente por particulares, justamente para não ter ali nenhum benefício, tá certo? Esse canal de denúncia que a gente está falando é a ISO 37002. E dentro da ISO 31000, que seria ali a gestão de risco, a gente considera todo tipo de informação, tá? Inclusive tem pílulas de conhecimento, temos QR Codes, temos muitas vezes quando a tela está ociosa do computador, você pode passar uma imagem, você pode usar um lembrete. A gente utiliza muito desenhos, imagens, porque às vezes o texto nem sempre dá para ler, entre outras coisas. Regulamento interno, por exemplo, é uma excelente ferramenta. E o regulamento interno, muitas vezes a gente procura na empresa, olha, está aqui na nossa gaveta. Não. No mínimo, teria que ter QR Codes espalhados. Quando a gente viaja, né, é comum você ir lá, não tem mais uma placa informando. Tem um QR Code que você baixa ali e tem toda a dinâmica. Então, a gente tem ferramentas para isso. O que deve ser feito também é o nosso compromisso. Tanto compromisso contábil quanto compromisso jurídico, para que um escute o outro,
para que a gente possa andar em harmonia em prol de alguém que nos pague, que é o nosso cliente. Então, uma decisão que possa ser complementada, que ótimo. A gente tem exemplos diários na nossa empresa, né, de informações que poderiam ser dadas pelo contador, e aí o contador não se sente totalmente seguro, e o advogado também não se sente. Então, o advogado conversa com o contador e o benefício só tem, né, que é dentro desse triângulo que a gente imagina, né, a gente está aqui do lado direito ou do lado esquerdo, nós estamos aqui embaixo e tem alguém em cima que está nos conectando. É importante. Bom, a gente precisa dar uma pausa, 2 minutinhos, tá? Para a água. Oh, que maravilha. Bom, voltamos da água e agora aqui queremos fazer uma pequena provocação. Percebemos que olhando lá o seu material, o seu site e tudo mais, percebemos que há uma mescla, né, como é que se fala? De idades, de gerações. Gerações. Tá? Então, a minha pergunta vai, como vocês conseguem harmonizar a diferença de gerações, de forma de pensar dentro do trabalho? Como acontece essa harmonia? Entendeu? Como vocês resolvem as situações? Por exemplo, um exemplo, eu me lembrei do Guilherme Tosti, né, falando. Vou tentar me explicar. Tem um assunto que é tratado pela geração dele de uma determinada forma. Você chegou com seu frescor na empresa e tem um outro olhar. Como é que você leva esse seu olhar para tentar mostrar para a geração que já estava lá que seria uma boa alternativa ou até mesmo uma melhor alternativa? Como é que vocês conseguem fazer essa convivência? Da minha parte é muito fácil. Tudo que é de tecnologia eu empurro para eles. Então, assim, eu tenho uma grande felicidade de trabalhar com os meus sobrinhos, né? Na verdade, temos, acho que são 8 ou 9. Eu enganei, não posso falar que eu enganei, né? Mas eu falei para eles que a vida de advogado era muito boa, que eles iam ganhar muito dinheiro. E, na verdade, eu estava pensando no meu futuro, né? Claro, com certeza. Então, eles entraram nessa, né? E hoje eu consigo ter uma grande felicidade para a gente de trabalhar em família com muita responsabilidade, porque eles meio que já pegam a roda, né, já em movimento, e tem que manter todo esse parâmetro. Dentro do que você está me trazendo, a gente tem os setores combinados. Eu tenho discussões que a gente adota pela parte jurisprudencial, onde nos traz melhores segurança, e eles trazem para a gente, eles conseguem complementar para a gente com a parte de tecnologia, muita coisa de tecnologia. Canal de denúncia, por exemplo, eles trouxeram para o escritório essa condição de ter um aplicativo, porque antes a gente tentava a caixinha, né? Então, e dentro dessa recepção, a gente consegue ter inúmeros resultados bons, tanto na parte de tecnologia agora, com esse negócio de chat GPT. Olha, eu sou tão avesso a essa questão, mas eles trocam bem, não é, Breno? É a geração da... Mas o doutor Breno, ele falou, mas ele não disse. Como é que é a convivência quando se há a necessidade de dar frescor, dar uma revigorada nos processos antigos que funcionam, mas que precisam ser otimizados? Boa tarde, pessoal. Sou o Breno Avelino, sobrinho e sócio do Dr. Marcelo Avelino. E, assim, hoje em dia, no nosso escritório, a gente lida a parte tecnológica, realmente. A gente tem uma facilidade maior e melhor, e mesmo assim eu não sou tão novo, tenho 30 anos. É novo, para.
Vamos trocar. Mas dentro do escritório a gente tenta trocar, assim, a experiência que ele tem e a nossa facilidade por meios de redes sociais, noticiários, e a gente tenta sempre chegar num consenso, até mesmo por conta dos nossos clientes. Hoje em dia nós temos clientes novos, antigos, tanto em relação à matéria de idade, em relação também a número de anos dentro do próprio escritório, com inúmeras demandas. Então, assim, hoje o convívio nosso no próprio escritório, até mesmo por ser um lado família e um lado profissional, tem o seu lado, eu acho que é um lado mais positivo do que negativo. E essa parte da tecnologia a gente tem, a gente lida assim, de forma bem franca, de bem sincera. Olha, eu acho que a gente pode ir dessa forma, a gente pode caminhar por esse lado. E ele também fala, não, olha, já passei por isso, anos atrás eu já tentei, não deu certo, ou deu, vamos continuar assim. Mas ele dá abertura, né? Dá totalmente abertura. Eu sempre quando eu estou com ele, eu falo que todo dia com ele é um aprendizado. Então, a gente entra na faculdade, faz uma pós-graduação e vai para a luta diária do advogado, mas assim, a convivência é o que mais conta. Todo dia, quando eu estou com ele, eu faço questão de estar presencialmente com ele, porque é um aprendizado. Então, uma empresa familiar é sempre um pouquinho complicada, porque sempre envolve sentimentos, né, bem maiores do que... Então, mas... E a responsabilidade é muito maior, né? O que eu achei interessante, que eu fiz a pergunta porque eu achei interessante, que quando o Toste, ele vem de uma família que é contador, tem uma empresa contábil que fez 100 anos. Gente, é muito tempo. O avô dele, a avó dele. A avó dele iniciou. Então, ele quando entrou, que o pai dele falou, não, agora você tem que fazer seu dinheiro. Então, ele foi trabalhar com a avó. Então, ele contou que a avó dele era uma pessoa bem forte, bem decidida, mas que estava aberta. Então, quando ele chegou com a novidade do primeiro computador, que ia facilitar, ela não conseguia entender como aquela maquininha ia melhorar o funcionamento para ela. Mas ela tinha muita fé nele, porque pelo que ele falou, né, ela acreditava muito na capacidade dele. Então, pelo que eu vejo, é o seguinte, você é muito bom em direito, mas como todos de nossa idade, você tem lá vamos dizer assim, um delay para informática. Resistência total. Resistência total, isso é feio. Vamos falar assim. Então, é muito legal, porque pelo menos você está aberto a receber o que o pessoal te traz de novidade, de frescor. Sim, eu só voto vencido sempre. Um voto vencido com muito orgulho. Eu falo, olha, que ótimo que vocês trouxeram essa ideia, porque existe um avanço, né? A gente tem um tempo hoje que ele é muito qualificado. O nosso tempo antigamente, a gente saía das nossas atividades e acabou, né? Ia até para barzinhos, trocar conversa, ia para casa, chegava cedo. Hoje você sai, trabalha com o telefone, quando sai, não sai porque você continua no telefone. E muitas vezes, se você não entender ou não olhar, você está almoçando ou jantando com o telefone. Sim. Né? Então, notícia é muito rápida. A notícia é muito rápida. Eu acho que a gente tem que aproveitar também essa parte da notícia, que antes a gente botava um nome na biblioteca para pegar um livro daqui a 2 semanas. E hoje você tem tudo na mão, você tem essa informação diária. Então, essa informação diária também tem que ser válida. Né? Olha que coisa, que oportunidade. Então, assim, quando a gente fala de resistência, é muito mais no sentido de filtrar esse avanço, né, para entender, porque a gente tem cliente que não adianta ligar, tem cliente que não tem zap. E como é que faz? Ô Marcelo, passa aqui para pegar teu dinheiro. E é assim, entendeu? Então você tem todas as gerações. Sim. E acho que a gente tem que respeitar todas. Né? Sim. Doutor, aproveitando o pouco tempo ainda que nos resta, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre advertência
suspensão, justa causa, né? Que isso é uma polêmica, desde que eu me conheço por gente como contadora, isso é uma polêmica que a gente, para explicar isso tudo para o cliente entender, é muito complicado. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco. Então, vamos lá. Como é que funciona toda essa dinâmica, né? Aquilo que a gente lê, não necessariamente é aquilo que vai avançar para um lado de uma reversão de justa causa, os motivos, entre outros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, aproveitando o gancho do Breno, é trazer a tecnologia a nosso favor com o avanço de informações diárias, certo? Então, tentando aqui simplificar num curto tempo, nós temos infrações disciplinares que são sim consideradas e podem ser consideradas advertências, suspensões e até mesmo a possibilidade de justa causa. O que considera a justiça que eu digo a CLT, é que essas indisciplinas, elas devem ser tratadas de acordo com a coerência, certo? Então, muitas vezes, a pessoa fica aqui aplicando advertência. E por que uma advertência? A advertência seria uma reparação, uma tentativa de trazer aquele funcionário para um lado que a empresa entende que é o melhor lado. E às vezes a empresa não consegue, né? Então a gente já teve, por exemplo, um caso onde tinham 30 e poucas advertências. E o juiz entendeu que, olha, se 30 e poucas advertências e você não deu uma justa causa nele, é porque você então concordou. E o meu cliente respondeu, não, eu não concordei. Eu gostaria muito que ele tivesse melhorado com essas 30. Então você tem essas diversões dentro da própria justiça e que a gente, inclusive, temos os mitos. A advertência são 3, mais 2 suspensões, aí sim eu posso aplicar a justa causa. Não é bem assim. Todas essas disciplinas, aplicações de advertência, suspensão, entre outros, o que deve ser feito é um controle e um registro, para que aquilo dali possa ser mantido futuramente. Normalmente a gente tem uns sistemas, né? O escritório de contabilidade utiliza muito dessas ferramentas. Então, se você clicar lá, pegar aqui uma plataforma sem falar nomes e botar advertência, vai sair um papel. Só que eu tenho uma advertência, eu estou sendo advertido por um motivo e Dionan por outro motivo. Então, como um papel pode servir para nós dois. Sim. Então, aí a gente começa a entender a necessidade de registrar. Olha, você está sendo advertido e, abrindo aqui, esse é o meu posicionamento, a advertência, ela já deveria ser por escrito, porque todos nós sabemos as nossas obrigações, né? Aí vem a advertência verbal, depois uma por escrito, enfim, dependendo do caso, você já pode aplicar uma suspensão direta. E dependendo ainda do caso, que seria a última, como se fosse o namoro, né? Vamos entender melhor essa história aqui. Uma relação, ela, às vezes, a gente fica sem se falar aí 1 dia, 2 dias, poucas horas. Lá em casa, quando viu minha quer arrumar uma confusão comigo, ou eu arrumar uma confusão com ela, nunca era na sexta-feira. Eu falo para ela, não, sexta-feira não. Guarda aí, na segunda a gente começa. Porque é sexta, sábado, domingo, e aí na segunda a gente volta a se falar? Não. Então, calma. Dentro dessa relação, também pode chegar um momento que não tem mais como continuar. Porque aí seria a última ratio. Então, seria quem? A justa causa. Mas você consegue perceber a coerência dentro dessas questões? Porque às vezes pode ser uma situação boba que vai levar segundos para resolver. Da mesma forma, pode levar dias e até mesmo o fim do relacionamento, se a gente fosse fazer uma alusão dentro disso. A Justiça do Trabalho, ela tem entendido através de jurisprudências que o rigor, ele deve ser provado. Então, assim, não pode dispensar. A gente pode dispensar, inclusive, uma grávida que tem estabilidade, desde que o rigor esteja adequado, né? E como isso tudo pode ser provado? Através do escrito, onde entra a parte do regulamento interno, entre outros. Tá, e se no caso o funcionário se recusar a assinar uma advertência, uma suspensão,
como é que eu vou proceder? Como é que eu procedo? Na nossa Constituição, ninguém é obrigado a fazer prova contra a gente mesmo, né? Então, esse caso se aplica exatamente assim. Quando o funcionário se recusa a assinar o ato que você está aplicando ali, a advertência, suspensão, justa causa até mesmo, você utiliza de testemunhas, tá? Mas qual testemunha? Pô, você não vai pegar o porteiro. Normalmente a gente tem um ambiente que pode ser utilizado tanto do RH, DP, é um ambiente já próprio para isso, né? Então a gente já viu testemunhas motorista, a gente já viu testemunhas porteiros, e também seria interessante não colocar pessoas que têm cargos de chefia, porque essas pessoas elas acabam sendo relativas, tá? No seu depoimento, caso isso venha a ser praticado na justiça. Antigamente eu via que algumas empresas praticavam as testemunhas serem do mesmo setor. Que, por exemplo, eu trabalho na produção, eu cometi uma falha que eu sabia que eu estava fazendo errado, entendeu? E aí eu me recusei a assinar, mas eu tenho 4, 5, 6, 8 colegas, eles chamaram e pediram, olha, vocês podem assinar como testemunha, deve ter feito isso. Era relatado ali na frente, né? Aí alguns assinavam, outros não, mas era assim que eles procediam, não sei se era o certo. Então, como é que se pode? Geralmente isso tinha um princípio, tá? E aí, Junona, respondendo assim, daquilo que você viveu para o que se tem de atualizações na justiça, hoje, atualmente, esse tipo de conduta poderia gerar um constrangimento. Você consegue entender? Então, assim, você está lá no teu setor, todos viram que você praticou aquele tipo de situação, porém, eles não viram que você foi advertido e que já seria em outro setor. Então, como o setor de RHDP iria chegar até esse setor para perguntar? Essa parte, ela poderia levar a um constrangimento. Entendeu? Então, usa-se a testemunha daquilo que se aplica. Infelizmente, Infelizmente, nosso tempo está acabando. Não dá para fazer mais perguntas. Só um minuto. E se por exemplo, o funcionário se recusar a ser testemunha? Ele pode se recusar. Daqui para frente é só para trás, né? Porque, assim, ele também não é obrigado a se colocar à disposição. E aí você vai ter que seguir para outros funcionários. O importante é que lá na frente tenha assinaturas que possam, inclusive, levar essas pessoas a um depoimento. Uma coisa que o senhor falou certo, que outro dia, eu até comentei num curso de DP, é que as pessoas têm que parar de usar o copia e cola. Eu, por exemplo, quando um cliente meu pede para fazer uma advertência para um funcionário, eu faço exatamente o que ele está pedindo. Ou seja, ele relata o que ele quer dar advertência e eu coloco, porque tem um espaço na ferramenta que posso colocar. Essa é a forma correta, inclusive os contratos. Os contratos de trabalho, nós temos funções diferentes, responsabilidades diferentes, e eu pergunto a vocês, por que os contratos são iguais? Pois é. Esses contratos iguais, eles são genéricos, né? Normalmente deveria se utilizar das OS, ou quando não tem, do próprio CBO. A gente já teve inúmeras situações na Justiça do Trabalho que as pessoas a empresa foi condenada a pagar acúmulo de função, quando na verdade aquela função que a empresa foi condenada a pagar um percentual, ela estava dentro da classificação. E olha o prejuízo que isso pode trazer. Pois é. Bom, a gente deixa a palavra com o senhor agora, para o encerramento, porque, como nós falamos, o programa é muito curto. É muito curto. Quem sabe um dia a gente consegue aumentar a nossa grade. Eu já estou aqui me convidando novamente. Mas com certeza. Pode. Tem temas que não dá para ser num programa só. Com certeza. Leônidas, que é especialista em imposto de renda, pessoa física, e foi auditor fiscal da Receita Federal, já esteve aqui 2 vezes e vai voltar daqui a pouco. Eu fico muito grato e muito lisonjeado pelo convite, né? O nosso escritório, ele tem uma ética acima de tudo. Nós defendemos a empresa. Não existe meio termo. Você defende um lado. E esse lado é o lado que confia em você,
que entrega o direito dele a você. A gente entende que o CNPJ, né, empresa, quando a gente fala, você advoga para a empresa, olha, você faz então uma movimentação contra o trabalhador. Não, eu vejo a empresa como o CNPJ. Dentro do CNPJ, todos são colaboradores. Sim. Desde o diretor, do chefe, do auxiliar. Você imagina, na condição, por exemplo, de uma escola, você tem uma direção que está ali comprando os objetos, circulando o dinheiro, mas o que seria dessa compra, dessa circulação, dessa gestão, se não fossem os professores? Sim. E daquilo ainda, do que se fossem os professores, o que imagina um ambiente todo sujo, deplorável. Então nós temos os auxiliares, né, para nos ajudar. E ainda assim teríamos a parte da cozinha para trazer toda... Então não existe a hierarquia é natural, mas um ambiente, para se tornar um meio ambiente de trabalho justo para todos, ele deve ser horizontal, né? Então, quando se pensa em CNPJ, eu penso que todos nós estamos aqui por conta de um CNPJ, Sim. inclusive. Né? O CNPJ ele alcança, inclusive, os terceiros. Você verifica aí, em época de Páscoa, uma criança receber um bombom de uma mãe que trabalha no caixa de um mercado. Olha a responsabilidade do CNPJ. E quando esse CNPJ ele é violado por algum motivo, tá? Porque a justiça ela tende também a entender, como é que eu posso te falar, aquilo que está escrito. E nem sempre aquilo que está escrito é a verdade. E essas injustiças é o que a gente faz todos os dias para corrigir, juntamente, né? E eu escuto muito vocês que me ajudam nessa jornada. Quero agradecer, muito obrigado mais uma vez, doutor Breno, e a todos. É uma lembrancinha aí do Resenha Contábil. Muito obrigado. Não é contador, mas deve gostar de café. Se não gosta de café, gosta de chá. Está aqui já. Olha que legal. Bela, encerra. Bom, doutor, nós agradecemos muito a sua presença aqui hoje. Esperamos que tenham visto, né, e vão ver ainda no YouTube a sua entrevista e que vai ajudar muito. E eu gostaria de dizer que eu sempre tive, vamos dizer assim, almejar que os advogados fossem amigos dos contadores e os contadores fossem amigos dos advogados, né? Isso sempre, porque não adianta, é um trabalho que está sempre atrelado uma coisa com a outra, mas infelizmente tem horas que isso não funciona muito, né? Mas se o senhor puder, junto com os seus, nos ajudar, a gente agradece. É o né? nosso princípio, pode ter certeza. Com certeza. É um princípio bem em prol dos nossos clientes, né? Eu sempre falo para os meus clientes, quando me fazem perguntas que é da área jurídica, eu falo, não, isso é por exemplo, tem um que eu falo muito, é o doutor Joaquim, que é o seu advogado, que tem que falar. O que ele me pedir, eu vou dar a ele para que ele possa formular o trabalho dele melhor, como ele, quando eu preciso, ele me fornece a fundamentação legal. Então, eu acho que é cada um no seu quadrado, mas uma verdadeira parceria. É a responsabilidade profissional, né? Sim. Fortalecendo os laços para que... Bom, vamos. Rádio é rádio, né? Bom, e aqui fica de novo o convite, porque todos nós percebemos que uma hora não dá para se tratar de tudo que é importante na área do trabalho, que eu sempre falo que é o coração da empresa. Se ele não estiver bem, nada funciona. Boa noite para todos. Boa noite a todos. E não esqueçam dos likes, viu, pessoal? Boa noite a todos, gente. Muito obrigado.